na parte de terça-feira, as parteiras hebreias. Não podemos compreender o livro de Êxodo se não acreditarmos na veracidade dos ensinos de Gênesis. As histórias contadas em Gênesis precisam ser acreditadas. Os israelitas se mudaram para o Egito e, após um período de prosperidade e paz, eles foram escravizados. No entanto, Deus não abandonou seu povo em meio às dificuldades, mesmo que pudesse parecer que estavam esquecidos, mas não estavam esquecidos. Muitos hebreus estavam desesperados. Contudo, no momento de angústia, Deus veio para ajudar com a sua mão poderosa. Ele encoraja os seus servos, dizendo: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmos 50, verso 15. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 1, vamos ler os versos 9 até o verso 21. Qual foi o papel fundamental das parteiras fiéis e por que elas são lembradas na história? Leia a história aqui no capítulo 1, verso 9 em diante. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir aos filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são espertas. Já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Deus abençoou as parteiras porque elas foram fiéis a Deus, colocando em risco a própria vida. Elas conservaram vivos os meninos hebreus. Nenhum faraó é mencionado por nome no livro de Êxodo, mas as parteiras são mencionadas pelo nome. Uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Queridos, os egípcios acreditavam que Faraó era um deus na terra, filho do deus Ra e também identificado com os deuses Osíris e Horus. Osíris, o deus Sol, e Horus, o filho do deus Sol. Ra era considerado a mais importante divindade egípcia, o próprio deus Sol. Apesar do seu suposto poder, esse deus falso, o deus Sol, não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra as suas convicções. A ordem perversa do faraó não teve efeito sobre elas porque respeitavam a Deus mais do que as ordens de um governo terreno, exatamente conforme diz em Atos capítulo 5 e o verso 29. Abra sua Bíblia. Aqui em Atos 5, 29 nós lemos: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim como falou Pedro, assim agiram também as parteiras no Egito. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta deve ser a sua decisão também, meu querido irmão. Neste tempo do fim que nós vivemos, precisamos falar o mesmo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Assim, Deus abençoou as parteiras, Deus abençoou a Pedro, Deus abençoa você,
Deus abençoou José. Deus estava com José, Deus estava com as parteiras, Deus estava com Moisés, Deus estava com o povo de Israel. Isto não significa que não teremos que atravessar o deserto. Estar com Deus significa que ao atravessar o deserto, Ele será sombra durante o dia, luz durante a noite, Ele será o nosso maná, Ele será a água da vida para nós. Meu querido irmão, enquanto estivermos na terra, vamos estar vivendo no deserto. E o deserto é escaldante, mas Deus está conosco. Quando o faraó viu que seu plano havia falhado, ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Eles deveriam jogá-los no rio Nilo, provavelmente como oferta a Ape, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. Esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos apenas por serem judeus. O propósito do decreto de morte era dominar os hebreus, aniquilar os descendentes do sexo masculino e assimilar as mulheres à nação egípcia. Com isso, seria encerrada a ameaça que o faraó acreditava que os hebreus representavam para a sua nação. Poderíamos dizer que este foi o primeiro decreto de morte contra os judeus, lá no Egito. Depois veio outro decreto de morte no tempo da rainha Ester. Depois veio outro decreto de morte no tempo do rei Nabucodonosor, registrado ali em Daniel capítulo 3. Aqueles que não se ajoelhassem diante da estátua de ouro que Nabucodonosor tinha construído seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Depois tem outro decreto de morte em Apocalipse 13. Queridos, em todos esses decretos de morte, nós vemos a mão de Deus salvando, protegendo o seu povo. Agora, no tempo do fim, teremos o decreto dominical, que será seguido pelo decreto de morte. Mas, meu querido irmão, tanto no decreto dominical como no decreto de morte, Deus estará com você e comigo. Lembre-se que o Deus de Israel não dormita, não dorme, não tem memória curta, não. Ele é fiel em cumprir as promessas. Ele é o Deus das alianças. Ele fez aliança com você pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o Deus que nos ampara. Ele tem olhos voltados para os seus filhos, assim como ele cuidou de Moisés, assim como ele cuidou do seu povo durante os 40 anos no deserto. Ele cuida de você, meu querido irmão. Creia, regozije-se e descanse nos braços deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia!